Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida, na sua casa, na sua família,
o privilégio de podermos estar novamente juntos nesse domingo para estarmos cultuando o nome do Senhor. E no início desse culto eu quero convidar você para estar se colocando na presença do Deus vivo em oração. Nós temos várias pessoas a qual nós temos tido contato que necessitam da intercessão da igreja, como Juliana Ricri, que está descansando devido a problemas que ela teve na sua gravidez, assim como outras pessoas, alguns idosos, Dona Eva e tantas outras pessoas que pode vir na sua lembrança. E eu quero te rogar que você se coloque na presença de Deus em oração enquanto você ouve este hino. Vamos estar orando. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem envolver, pois é Ele meu abrigo quando o tentador vier, quando o tentador vier. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão e dá forças para que eu vença o pecado e todo o mal. Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz, paz perfeita, graça e luz. Senhor Jesus, assim como ouvimos, é muito precioso os momentos em que podemos estar na Tua presença em oração, colocando a nossa vida, colocando a vida das pessoas a quem amamos e conhecemos dentro da nossa igreja, ou até mesmo pessoas queridas que temos relacionamento, e te pedir que o Teu favor seja grandioso a favor de cada uma dessas pessoas, manifestando o Teu poder em estar curando enfermidades, trazendo consolo a corações que andam deprimidos por algumas circunstâncias, fazendo transformação de vidas para produzir a alegria que vem do Senhor dentro do coração. E eu te agradeço porque o Senhor é o Deus grandioso que não nos desampara, que está sempre conosco, fazendo coisas grandiosas a nosso favor.
e esteja nos abençoando ainda no continuar deste culto, para que tudo aquilo que viermos a expressar seja para a honra e para a glória do nome do Senhor e traga edificação na nossa vida, através da Tua palavra e o louvor que podemos entoar ao Senhor através dos cânticos que são mencionados aqui. É o que te oramos, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Quero convidar você para acompanhar a leitura da palavra de Deus, que se encontra no Salmo de número 103. Farei a leitura de alguns versículos a partir do verso 1, que nos diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazei a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todos as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. E nós vamos bendizer ao Senhor através de cânticos em que o grupo de louvor estará ministrando nesse momento. Vamos louvar. Para a nossa meditação essa noite, eu gostaria de dar continuidade àquilo que estivemos conversando e trazendo como mensagem do Senhor na parte da manhã, quando estivemos falando sobre igreja, quebrando paradigmas. Ali nós falamos muitas coisas a respeito da forma como Jesus veio a falar sobre a sua igreja e as experiências do desenvolvimento da igreja no livro de Atos. Encerramos ali fazendo menção apenas de 2 versos do livro de Romanos, capítulo 16. Mas é justamente
esse texto a qual eu quero me basear nesse momento, dando continuidade àquilo que estivemos compartilhando com os irmãos na parte da manhã. Romanos, capítulo 16, do verso 1 em diante, ele vai nos dizer assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, queremos rogar a Ti que o Senhor venha nos dar entendimento na Tua palavra e também observar nela aquilo que o Senhor esteve fazendo no passado, que o apóstolo Paulo deixou registrado, para que nós venhamos compreender o desenvolvimento da Tua igreja naquela época e poder aplicar nas nossas vidas, no nosso contexto, para o nosso próprio crescimento. É o que te oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. É muito importante a gente perceber todas essas saudações, que muitas vezes não é hábito de ser lido dentro dos cultos e nas igrejas, mas perceber o contexto do livro de Romanos é como se a gente estivesse olhando para praticamente o final do ministério do apóstolo Paulo. Segundo historiadores, nesse contexto, quando vão datar esta carta que foi endereçada para os romanos, isso era da época de 55 a 56, quando o apóstolo Paulo ainda estava procurando resolver algumas situações, tanto na igreja de Corinto como na igreja de Filipos. Paulo acabava de resolver alguns conflitos existentes naquelas cidades, quando ele deseja estar se direcionando a Roma, enviando uma carta com um desejo profundo. O maior desejo que o apóstolo Paulo tinha era de realmente fazer com que estivesse em Roma para estar anunciando o Evangelho de Cristo para as pessoas que ali já haviam se convertido, mas também para muitos que viriam a se converter a Cristo Jesus através do seu Evangelho. É como se Paulo raciocinasse da seguinte maneira: já havia considerado terminado a evangelização na parte oriental do Império Romano, onde a maioria das cidades daquela região já haviam conhecido o Evangelho por meio de suas viagens missionárias, e ele queria visitar Roma e, a partir desta cidade, desenvolver a evangelização da parte ocidental do Império Romano, querendo direcionar isso até a Espanha,
a região da sua época, país que nós conhecemos hoje. E quando ele vai concluindo a sua carta, chega no capítulo 16, procurando fazer saudações e agradecimentos para inúmeras pessoas que nós podemos encontrar os seus nomes dentro desse texto, a gente vai observando que é justamente a partir do envolvimento dessas pessoas que a gente percebe o desenvolvimento da Igreja do Senhor. Hoje pela manhã, falando sobre igreja, quebrando alguns paradigmas, mostrando que mesmo no período em que nós estamos vivendo hoje, estando isolados em nossas casas, tendo a necessidade de estar se resguardando de enfermidades trazidas por essa virose e muitas outras circunstâncias que pode ser muito danosa para a vida de muitas pessoas, principalmente em grupos de risco, a gente perceber que dentro de casa existe um valor muito grande de estarmos cultivando a nossa vida, a nossa família como igreja do Senhor, para que a partir das nossas casas, o desenvolvimento da igreja como um todo, quando pudermos estarmos todos reunidos, fazer com que o ajuntamento do povo de Deus seja fortalecido pela comunhão de várias famílias que se reúnem como igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. E falando exatamente dentro desse texto sobre o desenvolvimento de igreja que somos cada um de nós, a primeira coisa que queremos estar trazendo como um ponto para os irmãos estarem refletindo é que a igreja, ela se desenvolve através de trabalho solidário, não solitário. A gente tem que ter bastante entendimento para fazer diferenciação entre essas duas palavras. Havia um comprometimento, uma cumplicidade entre todas as pessoas que o apóstolo Paulo faz menção dentro desse texto, sendo um solidário com o outro em procurarem se reunir para estarem anunciando o Evangelho de Cristo Jesus, glorificando o seu nome e se fortalecendo como igreja do Senhor aonde se encontravam. Basta a gente estar sempre lembrando que eles não tinham a oportunidade de estarem se congregando em igrejas, templos, fazendo com que as pessoas que ali se convertiam viessem a encher um grande salão para, junto com muitas pessoas, estarem anunciando o Evangelho e glorificando o nosso Deus. Era um trabalho solidário, como se fosse um trabalho mano a mano, pessoal, evangelismo pessoal, se dirigindo às pessoas e reunindo-se em pequenos grupos para estarem formando a igreja do Senhor. Você, tendo a preocupação de estar vendo ali cada pessoa, você vai encontrar uma relação de aproximadamente 28 pessoas, contando, inclusive, com o primeiro nome que você encontra no verso 1, a irmã Fé. A segunda coisa que podemos estar trazendo dentro desse texto, falando a respeito do desenvolvimento da igreja, que Paulo vem a agradecer ali, é que a igreja se desenvolve a partir de pequenos grupos nas casas, sendo todos eles evangelizadores. Você vai encontrar menção que o apóstolo Paulo fala ali, como por exemplo, verso 5, a casa ou a igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila. Ele faz menção clara no verso 10 e verso 11 da igreja que se reunia na casa de Aristóbulo e Narciso. Ele também faz uma menção muito direta no verso 14, quando se refere à igreja que se reunia juntamente com Hermas. E provavelmente muitos desses líderes tinham os seus grupos pequenos, a qual eles buscavam comunhão para estarem aprendendo acerca do Evangelho de Jesus Cristo, lendo as cartas que o apóstolo Paulo direcionava e fazendo com que a igreja do Senhor se desenvolvesse através de pequenos grupos que eram formados, mas todos eles com o mesmo propósito, de estar crescendo na graça, no conhecimento do nosso Deus. Ainda
dentro desse mesmo contexto, nesse capítulo, uma terceira coisa que podemos estar afirmando para os irmãos, que encontramos claramente dentro desse texto, é que a igreja se desenvolve com um envolvimento significativo das mulheres ali. Parecia que o apóstolo Paulo estivesse mencionando, através de mulheres que eram muito líderes ali, a formação talvez de uma SAF, mas uma SAF muito atuante no trabalho evangelístico, no trabalho de estar procurando dispensar o cuidado com pessoas necessitadas e tantas outras coisas. Mas nesta relação de aproximadamente, como falamos, de cerca de 28 pessoas, você vai encontrar nominalmente ali mais ou menos 10 a 11 mulheres. E dentre essas mulheres, eu quero destacar o nome de duas dessas mulheres. Primeiramente, no verso 1, quando o apóstolo Paulo vira e diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Era uma mulher que provavelmente poderia estar até exercendo uma função, vamos colocar entre aspas, de pastora dentro da comunidade, dentro da igreja de Cencreia, para estar direcionando a palavra do Senhor para a edificação de toda uma igreja. Mas isso mostra a atuação firme que essa mulher tinha de ser consagrada ao Senhor para o trabalho que Deus havia chamado e que Paulo também estava designando, pedindo que os irmãos ali em Roma viessem recebê-la no Senhor. E ele ainda mostra de uma maneira muito clara, quando no verso 12 ele diz: como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Ou seja, Paulo estava procurando despertar a vida daqueles irmãos para dar apoio ao trabalho que Febe já fazia em Cencreia e que poderia estar fazendo o mesmo para o crescimento da igreja de Roma ali, que era espalhada em diversas casas diferentes. Mas um outro nome muito significativo que podemos estar destacando dentro desse texto é o nome de Priscila, esposa de Áquila. A história dela começa desde o livro de Atos, capítulo 11, quando Paulo se encontra com ela, sabendo que seu marido tinha a mesma função profissional de fazer tendas para poder se sustentar. Ali começa todo um trabalho de discipulado, e a partir do trabalho de discipulado que Paulo faz com Áquila e Priscila, muitas vezes nós vamos encontrando o nome de Priscila sendo mencionado à frente de Áquila, discipulando outras pessoas. E é interessante que quando Paulo se encontra com Apolo, que já era um homem eloquente na palavra, ele designa Apolo para estar com Áquila e Priscila para ser discipulado ainda mais firmemente dentro do caminho do Senhor. Duas mulheres notáveis que nós encontramos dentro desse texto. Se nós ampliarmos para outros textos da Bíblia, nós vamos encontrar muitas outras mulheres que tinham um envolvimento significativo para o desenvolvimento da Igreja do Senhor. Para nós estarmos memorizando, a Igreja se desenvolve através de um trabalho solidário, uns com os outros, se desenvolvendo como um organismo vivo, cada um exercendo o seu dom para o crescimento da Igreja. A igreja se desenvolve a partir de pequenos grupos nas casas, com o objetivo evangelístico de poder levar para outras pessoas o Evangelho de Cristo Jesus. É como se você pensasse da seguinte maneira: quantas vezes pessoas que você já convidou para vir à igreja, você teve o privilégio de recebê-la com muita tranquilidade? Mas quantas vezes essas mesmas pessoas, você convidando para vir à sua casa, vocês têm uma frequência muito maior dela vir à sua casa para conversar com você? Isso nos mostra o seguinte,
É muito mais fácil você convidar uma pessoa para estar na sua casa, num grupo pequeno, para compartilhar a palavra de Deus, do que as pessoas às vezes virem para a igreja, onde criam uma maior resistência. A terceira coisa que mencionamos é que a igreja se desenvolve com um envolvimento significativo das mulheres, destacando o nome de Febe e também de Priscila. Mas a quarta e última coisa que quero mencionar dentro desse texto é que a igreja se desenvolve tendo pessoas compromissadas com Cristo Jesus. Nenhum desses nomes eram pessoas que não tinham um compromisso vivo com Jesus. Apesar das dificuldades, das perseguições, das situações de crises em que passavam, estando em suas casas, em grupos pequenos, nos lugares aonde se encontravam, eles tinham um compromisso vivo com o Senhor da obra, com o dono da igreja, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o compromisso que devemos buscar incessantemente para o crescimento da nossa igreja. Um envolvimento de compromisso individual, familiar e coletivo, para que a nossa igreja venha crescer, para glorificar, honrar o nome do Senhor Jesus Cristo e anunciá-lo em todos os lugares que Deus colocar a cada um de nós, seja no contexto familiar, seja no trabalho em que você desenvolve durante a semana, aonde de uma forma muito mais firme você vivenciar igreja durante todos os dias da semana, nos relacionamentos e contatos diversos com pessoas que muitas vezes não têm a Cristo Jesus como Senhor, e que você venha pedir a Deus para aumentar esse compromisso dentro do seu coração, e você ter esse envolvimento que essas pessoas que o apóstolo Paulo saudava e agradecia pelas suas vidas, poder agradecer a sua vida pelo mesmo empenho e pelo mesmo envolvimento. E isso com toda certeza estará redundando para o seu crescimento e para a igreja do Senhor, a qual você faz parte. Que Deus esteja usando a sua vida para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, te damos graças porque a igreja do Senhor somos nós, e o Senhor usa a cada um de nós individualmente e junto com muitas outras pessoas num trabalho conjunto, solidário, para fazer com que a tua igreja venha se desenvolver, crescendo no conhecimento, na graça e em número de pessoas, pela ação evangelizadora que cada um de nós podemos estar exercendo. Por isso, ó Pai, eu te peço pela vida de todos que estão nesse momento cultuando ao Senhor e ouvindo a tua palavra junto comigo, a ter uma busca incessante, dobrar os seus joelhos e se colocarem à disposição nas tuas mãos, envolvidos com a tua obra para o crescimento da igreja do Senhor. Esteja, Pai, usando as nossas vidas para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu desejo que você tenha uma semana embaixo da bênção do nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor grandioso do nosso Deus e Pai e a ação poderosa do seu Espírito seja com todos os irmãos, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor Deus. Deus os abençoe.